Vamos começar com Sócrates. Sócrates, né? Tem a frase: conheça-te a ti mesmo, tá? E só sei que nada sei. Com essas duas frases, Sócrates então se tornou o mais sábio de todos os homens da época, né? Ele foi o primeiro a admitir a ignorância, né? A nossa ignorância, tá? Enquanto encarnado, e a necessidade de buscar o conhecimento, de buscar o conhecimento de nós mesmos. Porque antes de Sócrates, né, a filosofia, os estudos eram feitos para fora do ser humano, para a natureza, os animais, né, as coisas de fora do ser humano. E a partir de Sócrates, então, o estudo da filosofia passa a ser algo interno. Conheça-te a ti mesmo, né? E com a expressão só sei que nada sei, então Sócrates então mergulha na sua própria ignorância, né, que é a marca fundamental de Sócrates, para poder se entender, para poder se conhecer, né? Ou seja, um sábio é aquele que busca o autoconhecimento, tá? E entender, reconhecer que a ignorância, então, é algo que precisa ser transportado, né? Precisa ser transbordado, ou seja, a gente precisa ir além da ignorância, buscar ativamente o nosso conhecimento. A reforma íntima, meus irmãos, só é alcançada se você se conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Se você não conhece seus desejos, suas mazelas, suas sombras, quem verdadeiramente você é, se você não conhece, não se conhece, como é que você vai se aprimorar? Então, essa observação de si mesmo, né, conheça-te a ti mesmo, é fundamental para alcançar, né, para realizar a reforma íntima, tá? E Sócrates, então, inicia esse processo de autoconhecimento, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, Sócrates passou a adotar essa inscrição, né, conheça-te mesmo, que é uma expressão que estava lá no templo de Delfos, né, que é um templo dedicado ao deus Apolo. Então, na entrada do templo tinha a expressão conheça-te a ti mesmo. E ele adota esse lema como filosofia, ou seja, a gente precisa se conhecer, tá? A gente precisa conhecer nossas mazelas, nossas fraquezas. E a primeira coisa para isso é admitir a nossa ignorância, né? Só sei que nada sei, né? Então, é o primeiro passo para a gente se conhecer, tá? E essas consequências dessas ações, né, traz para nós, seres humanos, um entendimento, né, dos nossos hábitos, das nossas ações, das nossas reações, das nossas emoções. Então, essa mudança de chave que Sócrates inicia no processo filosófico, ela é fundamental como precursor do cristianismo. Entenda que o cristianismo, né, com a vinda de Jesus Cristo, já havia na cultura, né, esse entendimento que Sócrates e depois Platão planta lá atrás, 400 a 500 anos antes de Jesus Cristo, tá? E Sócrates não deixou nenhum escrito, né? Não deixou nenhum registro. Ele pregava, ele discursava em praças públicas, tá? Ficou encarregado, então, para Platão, né, que é seu discípulo, anotar, né, esses diálogos que ele, então, fazia na praça pública, tá bom? Então, meus irmãos, o objetivo desse vídeo é exatamente esse, entender que o cristianismo ele nasce exatamente dessa mentalidade que já até então estava na sociedade, tá? E Sócrates, então, é o principal precursor das ideias cristãs e, consequentemente, mais adiante, do espiritismo. Perfeito? Então, o que Sócrates inovou na época, da sua época, né? Ele questiona os interesses, né, que vieram antes dele, que é os interesses pela natureza, interesse para descoberta do mundo, do universo. Tá? Até então, né, não havia interesse em estudar o ser humano na sua essência. Sócrates, então, inicia esse processo. Tá? E outra coisa, na época também, tinha um tipo de filósofo que eram os sofistas. Né? O sofista dizia que defendia a prática da virtude em função de certa circunstância. E Sócrates, não, isso não é certo, né? O ser humano tem que ser bom em qualquer circunstância. Percebe que isso muda o paradigma? Você ser bom somente quando as coisas lhe favorecem é uma coisa.
Ser bom o tempo todo é outra situação, né? Então a gente precisa ser bom o tempo todo, não somente quando as circunstâncias nos favorecem. Então essa ideia de ser bom somente quando as circunstâncias nos favorecem era uma ideia pregada pelos sofistas da época. E Sócrates, então, rompe esse paradigma, dizendo: olha, a gente precisa ser bom o tempo todo, a gente precisa praticar virtudes o tempo todo. Tá? O mais importante era ser bom, é ser certo, é ser justo. Tá? E não somente quando as condições nos favorecem. Né? Ter uma conduta reta e virtuosa em qualquer circunstância, independente da circunstância. Tá? Então, Sócrates ele inicia esse processo. É melhor ser do que ter. A gente precisa entrar numa busca pela virtude, uma reforma íntima, promover um aprimoramento moral. O mais importante é melhorar nossas virtudes e não adquirir posses, bens, acumular bens, porque isso não isso representa peso para a nossa existência, tá? Então, o mais importante para Sócrates é exatamente investigar, nos investigar. E a verdadeira descoberta está no interior da alma humana, não fora dela. É como Jesus já falava, né? O reino dos céus está dentro de vós. E Sócrates, então, ele inicia esse processo. Que essas virtudes, a busca pelas virtudes, a ética na busca pelas virtudes, isso traz, após o desencarne, exatamente recompensas, né? Que ele chama de ética pós-morte, ou seja, é uma ética que traz virtudes que serão recompensadas após desencarne. Então, as almas virtuosas, aquelas que conseguiram se aprimorar, melhorar suas virtudes, né, reduzir as suas mazelas, elas seriam recompensadas após o desencarne, perfeito? Então, com esse lema, conheça-te a ti mesmo, né, Sócrates, então, passa a abordar questões de natureza humanas, questões advindas das relações humanas, do convívio com a sociedade, como a justiça, o bem, a moral, a verdade. Então, conheça a ti mesmo é um processo fundamental para a gente realizar a nossa reforma íntima. Não tem como realizar a reforma íntima sem nos conhecermos. Nossas mazelas, nossas virtudes, né? Qual é o nosso objetivo aqui enquanto encarnado? Lembra? Nosso objetivo enquanto encarnado é um só, que é aprender e servir. Aprender e servir. E para aprender e para servir, a gente precisa nos conhecer. Né? A gente precisa se conhecer. Aí a gente consegue aprender, continuar nosso aprendizado, né? E servir. Perfeito? Bom, o segundo precursor que nós vamos comentar hoje é sobre Platão. Platão ele dá continuidade ao trabalho de Sócrates, né? Ele dá só que ele mostra um outro aspecto de que existe duas realidades. Ele traz a consciência, né? Que existe duas realidades: a realidade encarnada e a realidade espiritual. Essas duas realidades. E a realidade verdadeira é a realidade espiritual. A realidade encarnada, ele fala que é faz uma analogia como uma caverna, e que o espírito ele adentra essa caverna, e ao adentrar essa caverna, ele perde a sua verdade, ele perde a sensibilidade, né? Então, ao adentrar na caverna, que é o mito da caverna, ele está limitado às suas sensações, tá? Então, existem duas realidades: a realidade verdadeira, que é a realidade espiritual, né, que é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, e a realidade sensível, que é a realidade material, que é a realidade enquanto encarnada. Então, meus irmãos, o mito da caverna, para Platão, a caverna simbolizava esse mundo onde todos os seres humanos vivem, né? Onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas no seu interior representam a falsidade dos sentidos, enquanto os preconceitos e a opinião aprisionam os seres humanos, a ignorância e o senso comum. Deu um pico de luz aqui, deixa eu ver se caiu minha internet. Não, aparentemente não caiu. Bom, dando sequência então, ou seja, no entendimento de Platão, o mundo material é aquele em que a gente percebe, né, pelos cinco sentidos. E é um mundo enganoso. Então, o nosso cinco sentido ele é limitado. E por ser limitado, ele não expressa
a verdade. Ele é um mundo instável, tá? Ele é um mundo falso, não é um mundo verdadeiro, completo, como é o mundo espiritual. Então, para Platão, o homem é a união de alma e corpo, mas ele nunca está pronto, nunca está perfeito. Por isso, a necessidade de se aprimorar, por isso, a necessidade de buscar a reforma íntima. Porque é exatamente esse mundo incompleto, né, que a gente vive, que é o mundo da matéria, que a gente precisa se construir, melhorar, ampliar. Né? E como Platão também fala, né, viver é recordar. A gente não aprende nada novo, a gente recorda exatamente porque a gente tem uma pré-existência, existe uma pré-existência da alma. Então, quando a gente está aprendendo algo, na realidade, a gente está recordando. Tá bom, meus irmãos?